Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão do livro de Ernest Mandel, intitulado A Formação do Pensamento Econômico de Marx. Discutimos anteriormente o capítulo 1. Hoje vamos discutir o capítulo 2, que se intitula Da Condenação do Capitalismo à Justificação Socioeconômica do Capitalismo. Em síntese, este capítulo ele vai mostrar como que Marx foi transitando de uma compreensão filosófica a respeito da sociedade capitalista que estava se constituindo para uma compreensão econômica e, mais propriamente dita, uma compreensão que sedimenta as bases da concepção materialista da história. Mandel parte da afirmação de que foi no curso do exílio parisiense de Marx que ele se lançou ao estudo da economia política. A leitura do esboço de economia política que Engels havia elaborado revelou a Marx a crítica da filosofia política de Hegel, mas revelou também que esta crítica da filosofia política de Hegel não era suficiente para elaborar, a partir de uma simples negação do Estado, uma teoria radical da sociedade, uma teoria que fosse capaz de tomar as massas operárias e de as tornar conscientes do imperativo de uma revolução social que desse fim à sua alienação, ou seja, à sua despossessão. Foi com a ideia de encontrar uma resposta que Marx se colocou a estudar os teóricos da economia política burguesa, tentando desvendar qual era a anatomia da sociedade capitalista que estava surgindo. E anatomia esta que era, em certo sentido, ou em grande sentido, incompreendida corretamente pelos teóricos da economia burguesa. Esse estudo da economia política, assim como a colaboração cada vez mais íntima com Engels, o que ocorre a partir de setembro de 1844, foi conduzindo Marx a estabelecer uma crítica também da leitura proposta por Feuerbach, por Hegel, mas também pelos jovens hegelianos. Um dos passos decisivos na trajetória de Marx, no sentido de chegar à economia política, foi os manuscritos econômicos e filosóficos de 1844. Texto esse que se faz acompanhar de duas outras publicações fundamentais deste período de juventude de Marx. O segundo texto seria A Sagrada Família e o terceiro, A Ideologia Alemã. É importante observar que, se os manuscritos econômicos e filosóficos é uma obra solitária de Marx, A Sagrada Família já conta com a colaboração de Engels, embora a maior parte dos textos tenha sido redigida por Marx, e a Ideologia Alemã é uma obra conjunta também com Engels, muito embora é comum se referir à ideologia alemã como se fosse uma obra de extração apenas de Marx. Estas três obras, Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, que contém o significativo e importantíssimo item, o trabalho alienado, assim como a Sagrada Família e a Ideologia Alemã, marcam o passo decisivo de Marx da filosofia para a economia política. Poderia-se dizer, diz Mandel, que estes textos
representam o primeiro trabalho econômico propriamente dito de Marx. Nesses trabalhos, Marx se apropria do conceito de alienação, mas ele reformula este conceito. Até então, a alienação era entendida apenas em sentido meramente filosófico. Marx vai dar ao conceito de alienação o seu conteúdo econômico real. Ele retoma de forma a concepção de um homem desumanizado ou alienado ou mutilado, para substituí-la ou para dar a esta conceituação um novo sentido. Nas relações políticas, Marx identifica o homem desumanizado com o homem desprezado e desprezível. O homem alienado passa, na leitura de Marx, a ser aquele indivíduo despossuído no interior de uma sociedade imperfeita, que impede ao ser social ou ao ser humano de desenvolver todas as suas potencialidades enquanto homem. Portanto, de assumir a existência de uma humanidade verdadeiramente humana ou de uma existência digna, não no sentido moral, e sim no sentido de desenvolvimento das potencialidades humanas. Nesse sentido, o homem desumanizado é a expressão de uma sociedade desumanizada. E é uma sociedade desumanizada, uma vez que as suas bases, a base desta sociedade, que é a sociedade capitalista, está ancorada na exploração, na despossessão e na extorsão do trabalho, a fim de produzir a mais-valia, a fim de garantir a existência da mais-valia. Nos manuscritos de 1844, o segredo desta sociedade desumanizada termina por ser revelado. A sociedade é desumana porque o trabalho nela é um trabalho alienado, é um trabalho de despossessão, é um trabalho de negação da dimensão verdadeiramente humana do homem. Estudando os economistas clássicos, Marx descobre, assim, que estes fazem do trabalho a fonte última do valor. Portanto, é necessário compreender como que esta alienação, como que esta despossessão está ligada à lógica do valor, ou seja, à extração e à acumulação de capital. Mas este não é apenas o único avanço que Marx estabelece nestes escritos que se desenvolvem a partir de 1844, nos manuscritos econômicos e filosóficos, na Sagrada Família e na ideologia alemã, que já é da segunda metade dos anos 1840. Ao mesmo tempo, Marx chega a uma compreensão adequada do comunismo, uma compreensão que Mandel vai dizer que é a compreensão sociológica do comunismo, ou seja, uma compreensão fundada na análise da evolução das sociedades e da sua lógica interna. Nesta perspectiva, o comunismo ele já se apresenta para Marx como o resultado da superação positiva da propriedade privada, portanto, da abolição da propriedade privada. Mas, ao mesmo tempo, Marx aponta e desvenda um outro mistério. É impossível compreender o comunismo, a superação da propriedade privada, que pode produzir a sociedade comunista, sem compreender o desenvolvimento da divisão do trabalho e as condições de despossessão produzidas pela divisão social do trabalho. É lógico que a análise de Marx ela não se restringe
ao capitalismo. É uma análise que vai buscar as fontes históricas do desenvolvimento da divisão social do trabalho. Mas é compreendendo a anatomia da sociedade burguesa que Marx compreenderá, ao mesmo tempo, as bases ou os elementos gerais das sociedades ou dos modos de produção que antecederam à sociedade burguesa. Daí que, para Marx, a superação positiva de toda alienação, portanto, a conquista da emancipação humana, implica o retorno do homem à dimensão verdadeiramente humana. Implica o desenvolvimento das potencialidades humanas. Mas isto só pode ser feito com a socialização dos meios de produção e, consequentemente, com a supressão da propriedade privada. Mas não se trata para Marx apenas de superar a propriedade privada ou de apontar o comunismo como uma necessidade. Marx compreende também que o comunismo só pode se efetivar enquanto modo de produção capaz de produzir a universalidade humana se ele resultar de relações sociais de produção também desenvolvidas, relações sociais de produção em estágio avançado de desenvolvimento. Esta é uma das razões pelas quais Marx, no Capital, está estudando fundamentalmente a Inglaterra, uma vez que é na Inglaterra que o modo de produção capitalista estava mais avançado em relação aos outros territórios nos quais o modo de produção capitalista estava começando a se desenvolver. Portanto, para que o comunismo se efetive, é necessário a existência de uma base material capaz de produzir a socialização real da riqueza social. Sem esta base desenvolvida, este comunismo se torna uma impossibilidade. Ou, retomando aqui a própria expressão de Marx na ideologia alemã, no atraso, a única coisa que poderia ser generalizada seria a miséria social humana. Só é possível pensarmos um modo de produção comunista se, ao mesmo tempo, estivermos presentes diante de um desenvolvimento extremamente elevado das forças produtivas. Com isto, Marx supera também uma outra leitura até então vigente, que era a leitura dos socialistas utópicos. Por outras palavras, não se trata de tentar consertar o capitalismo ou de ver o pauperismo social como um resultado momentâneo da sociedade nova que estava surgindo. Pelo contrário, as contradições que estavam brotando fazem parte da essência do modo de produção capitalista. É impossível pensar o modo de produção capitalista sem pensar a miséria social, o desemprego, o pauperismo, entre outras facetas que emergem deste modo de produção. Marx detecta, assim, ou faz assim, uma crítica da pobreza provocada pela propriedade privada. Consequentemente, ele não vai analisar a riqueza da sociedade burguesa. O foco da análise de Marx não é uma análise da riqueza criada pela produção das mercadorias. Esta era a perspectiva adotada por todos os teóricos da economia política. O foco de Marx vai ser compreender a pobreza produzida pela propriedade privada e como esta se encontra contida inteiramente no salário e suas leis de evolução. Por outras palavras, o salário resulta não do pagamento do trabalho realizado pelo trabalhador, em uma jornada, por exemplo, de 12 horas, mas sim o salário é a expressão de uma parte da riqueza produzida pelo trabalhador.
uma vez que a outra parte é apropriada pelo capitalista. É destas condições terríveis de existência que Marx detecta também, e a partir destas condições terríveis de existência, que Marx vai detectar também as razões pelas quais se estabelece uma determinada concorrência entre os operários, e como esta concorrência entre os operários, muitas vezes, conduz, ou em geral, conduz a uma queda do salário, levando o trabalhador a um nível de subsistência mais baixo ainda. Marx não está detectando aqui a pobreza do trabalhador como resultado de um crescimento da classe trabalhadora, ou seja, da existência de uma classe trabalhadora que cada vez produz mais e mais filhos, como pretendia Malthus. O que ele está observando não é uma pobreza resultante do crescimento da população, mas sim uma pobreza resultante da separação que passa a existir cada vez mais entre os operários e os meios de produção. Marx vai desenvolver, nesse período, uma determinada lei dos salários, distinguindo os vários momentos que podem acompanhar, seja uma elevação do salário, seja um declínio do salário. Ele matiza a lei dos salários, distinguindo 3 movimentos divergentes no curso de 3 fases sucessivas do ciclo econômico. A fase da depressão, a fase do boom, que é aquela do crescimento acelerado do capitalismo, e a fase na qual a acumulação de capitais atingiu sua expansão máxima, ou seja, é aquele momento onde o capital ele prepara o caminho para entrar num novo circuito de crise. Na primeira fase, que Marx está localizando, na primeira fase, que é a fase da depressão, os salários baixam sob o efeito do desemprego, e uma parte da classe operária cai na degradação e na miséria mais negra. Na verdade, a degradação acompanha a condição operária. O que vai acontecer é um incremento da degradação das condições de existência do trabalhador. Na terceira fase, os salários permanecem estacionários a um nível relativamente baixo. Esta é a fase na qual a economia capitalista já está tendendo para o declínio. É, pois, a segunda fase, aquela do boom econômico, que é a mais favorável para os operários, visto que a procura de mão de obra, portanto, de força de trabalho, supera a oferta de força de trabalho. A concorrência entre os capitalistas se acentua e os salários podem aumentar. Marx faz uma análise detalhada deste movimento no texto intitulado Trabalho Assalariado e Capital. Uma leitura desses anos iniciais de Marx que vale a pena resgatar. O que se passa nesse período de boom econômico, nesse período de crescimento econômico? Marx observa que a expansão acentua a acumulação e a concentração dos capitais. O número dos capitalistas decresce, uma vez que os capitalistas mais fortes vão eliminando os mais fracos, enquanto o número de operários aumenta rapidamente. Quanto mais se expandem as relações capitalistas, significa que mais estão se expandindo as relações de assalariamento. O maquinismo se estende, degradando o operário ao estado de uma máquina animada. Lembrando que a máquina torna o trabalho monótono, repetitivo e cansativo, conforme observam Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista. O maquinismo se estende, degradando o operário ao estado de uma máquina animada. Esta entra, por isso, em concorrência direta com ele.
a máquina passa também a concorrer com o trabalhador, uma vez que ela vai substituindo força de trabalho. Por outro lado, o boom econômico produz invariavelmente a superprodução, excesso de mercadorias, que conduz, por sua vez, ao desemprego e à baixa dos salários. Com excesso de mercadorias, o capital é obrigado a retrair a produção, retraindo a produção, realiza corte de trabalhadores, produz um aumento do desemprego e também a baixa dos salários, uma vez que tem poder de barganha junto aos assalariados. Vê-se, diz Mandel, nesse esquema inicial do funcionamento do regime capitalista, que aumentos de salários não podem intervir senão provisoriamente e estão condenados a ser apagados pela lógica do sistema. E esta análise Marx não a abandonará em todos os demais textos da fase de maturidade. Marx, diz Mandel, pressentiu com isto a teoria da pauperização relativa, ou seja, a tendência dos trabalhadores se empobrecerem na medida em que o capital se concentra e se expande, afirmando que, mesmo em períodos de alta conjuntura, o aumento dos salários é mais do que compensado para o capitalista pela redução da quantidade de tempo de trabalho. Aqui Marx já está apontando um dos elementos que vai ser fundamental para compreender a acumulação de capital, a extração da mais-valia, ou seja, a redução do tempo de trabalho necessário e a ampliação do tempo de trabalho excedente. Na medida em que a máquina ela entra no sistema produtivo, ela permitirá produzir mais mercadorias em menor tempo. Portanto, se antes o trabalhador precisava de 4 horas de trabalho para produzir o equivalente de valor que seria igual ao seu sustento diário, a máquina vai fazer com que este trabalhador, em 2 horas, produza o quantum de valor que vai equivaler ao seu salário. Se reduziu em 2 horas para o trabalhador, ampliou-se em 2 horas para o capitalista. Vê-se que Marx vai chegando progressivamente à teoria do valor-trabalho. Observa ainda Mandel a respeito das descobertas que Marx vai fazendo neste período. Marx exprime, por intuição, mais do que por compreensão, o fato de que as mercadorias das quais o salário deve realizar o valor podem conhecer uma baixa de valor rápida pela redução do tempo de trabalho necessário, socialmente necessário, em seguida ao aumento da produtividade, ou o que dá no mesmo que o valor, que o contravalor pode ser produzido numa fração cada vez mais reduzida da jornada de trabalho. Neste período, observa Mandel, Marx não distingue ainda corretamente o capital constante do capital variável. Capital constante, por exemplo, os maquinários, o capital variável, a força de trabalho. Se limita a distinguir entre o capital fixo e o capital circulante. No domínio da renda fundiária, ele continua seguindo a teoria de Ricardo, insistindo sobre o fato de que o capital acaba por incorporar a propriedade imobiliária, por transformar o proprietário fundiário em capitalista. Neste momento, que é esse período que se estende a partir de 1844, Marx se esforça por cavar mais profundamente e descobre as raízes últimas da alienação humana no trabalho alienado, ou seja, no trabalho realizado em condições de despossessão. E vai observar que este trabalho alienado está intimamente ligado à divisão do trabalho e à submissão desta divisão do trabalho à produção mercantil. Entre produção mercantil, divisão do trabalho e propriedade privada,
há uma interação constante na produção da alienação, da despossessão, mas é a divisão do trabalho que é seu ponto de partida histórico. Marx vai demonstrar ainda que a alienação não se limita à alienação do produto do trabalho e dos meios de produção, que se tornam forças exteriores hostis, esmagando o produtor. No item dos manuscritos, que é o item do trabalho alienado, Marx vai observar, por exemplo, que se o trabalhador se enfrenta ao produto do seu trabalho como um produto estranho, como trabalho alienado, é porque a alienação já está posta no próprio ato de produzir. Ou seja, quando ele vende a sua força de trabalho para o capitalista, este trabalhador já está entrando em uma relação de despossessão. A sua força de trabalho não pertence mais ao capitalista, não pertence mais ao trabalhador, ela pertence doravante ao capitalista. Portanto, ele demonstra que a alienação não se limita à alienação do produto do trabalho, ou seja, à existência da mercadoria e dos meios de produção, que se tornam forças exteriores hostis, esmagando o produtor. Forças exteriores, uma vez que ou o trabalhador concorda em mergulhar nas relações de assalariamento, ou ele morre de fome. Consequentemente, fica no desemprego. Nesse sentido, o trabalhador, ele não é um voluntário na linha de produção, ele não é um voluntário para produzir mercadorias, ele é compelido a entrar em relações nas quais ele vai produzir mercadoria. Nos manuscritos, observa Mandel, Marx não resolveu ainda o problema do valor e da mais-valia, ou seja, do tempo de trabalho, da produção do tempo de trabalho socialmente necessário, ou da realização do tempo de trabalho socialmente necessário, e o excesso de valor produzido pelo trabalhador e que fica nas mãos do capitalista, que é a mais-valia. Este caminho, ele vai se desdobrando a partir dos textos ou dos estudos que Marx faz na crítica da economia política, para a crítica da economia política, os Grundrisse e, por fim, o próprio Capital, entre outros textos de maturidade de Marx. No caminho, Marx, no entanto, supera o ponto de vista limitado de Engels no que concerne as relações entre salário e lucros, e nota, corretamente, que a liberdade contratual entre operário e capitalista, o que vai fazer com que se determine o salário, não é uma liberdade real, e sim uma liberdade fictícia. Eles não são iguais no mercado de trabalho. Eles vendem, cada um, o trabalhador vende a sua mercadoria e o capitalista compra a força de trabalho. Mas a relação que existe entre eles é apenas uma relação de igualdade jurídica, e não uma relação de indivíduos verdadeiramente iguais ou de contratantes nas mesmas condições de contrato. Se os manuscritos constituem um primeiro esforço de Marx para criticar os clássicos da economia política à luz da realidade da sociedade burguesa, na ideologia alemã, Marx, juntamente com Engels, vai lançar efetivamente as bases de uma teoria materialista da história, compreendendo a gênese da sociedade capitalista. Já na ideologia alemã, o comunismo, ele não se apresenta na perspectiva filosófica, e sim na perspectiva econômica. O comunismo, ele se desenvolve ou só tem a possibilidade de ser efetivado no mundo moderno dentro de determinadas relações sociais de produção e dentro da universalização destas relações sociais de produção. O caráter universal do comunismo, vai observar Marx, passa necessariamente pela necessidade de se fundar um desenvolvimento mundial das forças produtivas,
e das necessidades e da satisfação das necessidades humanas. Caso as forças produtivas não atinjam um alto grau de desenvolvimento, a única coisa que se generalizaria seria a indigência. E, com a necessidade, recomeçaria a luta para os necessitados e toda a velha merda, que é a própria expressão do Marx, se reproduziria. Marx aqui está observando também, quando ele pensa o comunismo como sendo um movimento que não pode estar restrito a um só país, a um só território, ele está visualizando que a produção está se tornando também cada vez mais complexa, de tal modo que é impossível a um único território, a uma única nação, ter todas as matérias-primas necessárias para a realização da produção e para atender às necessidades humanas. Consequentemente, se o modo de produção capitalista só pode surgir do desenvolvimento de determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas, o comunismo não é mais um ideal sobre o qual a realidade se deve remodelar. O comunismo é compreendido como um movimento real que supera a situação atual. E a situação atual era a sociedade capitalista. Na ideologia alemã, é possível verificar uma visão mais dialética do capitalista e do comércio mundial por parte de Marx e de Engels. Observam que a generalização das relações mercantis não é somente a mutilação generalizada dos indivíduos e a venalidade generalizada da vida, é também seu enriquecimento potencial. Por outras palavras, o capitalismo é um momento necessário do desenvolvimento histórico-social da humanidade, uma vez que, ao desenvolver as forças produtivas, cria as bases para a emergência do modo de produção comunista. Neste momento, Marx e Engels já têm a clareza de que a riqueza espiritual real do indivíduo, portanto, o desenvolvimento das potencialidades verdadeiramente humanas dos homens, depende da riqueza de suas relações reais, depende de um elevado desenvolvimento também das forças produtivas do trabalho. E é somente graças ao mercado mundial que eles adquirem a capacidade de usufruir esta produção universal. Neste momento, que é o momento da ideologia alemã, é possível constatar também um novo passo na maturação do pensamento de Marx e de Engels. Um segundo passo que Mandel destaca aqui refere-se ao desenvolvimento universal das necessidades humanas, ou seja, a grande indústria prepara as bases para a realização do comunismo. A grande indústria, ela vai conduzir a um desenvolvimento de todas as potencialidades humanas e, com isso, cria as condições para o desenvolvimento universal das fruições humanas, a possibilidade de usufruto da produção universal, ou, portanto, da riqueza social gerada no interior de determinadas relações sociais de produção. Mandel detecta ainda um terceiro avanço no interior do pensamento, tanto de Marx quanto de Engels. Trata-se aqui do reconhecimento do modo de distribuição da sociedade futura. Aqui eles já começam a operacionalizar com a ideia de que o comunismo é o desfrute ou é a socialização, ou poderíamos dizer, é a socialização das riquezas sociais, não em função das possibilidades, e sim em função das necessidades. Daí a famosa frase que também vai estar no texto da crítica do programa de Gotha, a cada um segundo sua capacidade, de cada um segundo as suas capacidades, as suas potencialidades físicas, para cada um segundo suas necessidades, ou seja, o que cada indivíduo efetivamente precisa para poder existir em condições verdadeiramente humanas.
sobretudo as condições biológicas. É lógico que a leitura de Homem de Marx não se restringe às condições biológicas, mas estas são fundamentais para que ele possa fruir as suas potencialidades humanas, ou como diz Marx na ideologia alemã, juntamente com Engels, pescar de manhã, filosofar à tarde, fazer poesia de madrugada. Portanto, já brota aqui a compreensão de que a sociedade comunista é o trânsito da sociedade onde cada um recebe segundo suas capacidades para a sociedade onde cada um receberá segundo as suas necessidades. A universalização das necessidades, a universalidade das necessidades concedida como parte integrante da universalidade do desenvolvimento humano é criada pelo comércio mundial e a grande indústria. Portanto, é necessário que as relações sociais elas se expandam, que não apenas as condições sociais de produção se desenvolvam em uma determinada região. É necessário que ela atinja também outros territórios, uma vez que para realizar a produção, cada vez mais se faz necessário também de matérias-primas vindas das regiões mais distantes do planeta. E a rejeição de toda distribuição segundo o trabalho ou segundo as capacidades na sociedade comunista se funda precisamente sobre as necessidades de assegurar este desenvolvimento universal para todos os homens. Mandel conclui este capítulo com a seguinte observação: a partir da ideologia alemã, Marx e Engels estabelecem claramente os laços que unem a abolição da produção mercantil e o advento de uma sociedade comunista. Eles não modificarão mais essa opinião até o fim das suas respectivas vidas. Concepções que admitem a sobrevivência da produção mercantil, mesmo em sociedade comunista, são, em todo caso, estranhas à teoria marxista. Portanto, quando Marx pensa o modo de produção comunista, ele está pensando na abolição do mercado. O mercado não é algo que vai ser tratado por Marx como um Deus imbatível. Ao proporem ou ao compreenderem a necessidade da propriedade privada, estão compreendendo também a necessidade da superação das relações mercantis de produção. São estas as considerações que Mandel realiza neste interessante capítulo do livro A Formação do Pensamento Econômico de Marx. Espero que esta discussão deste capítulo 2, intitulado Da Condenação do Capitalismo à Justificação Socioeconômica do Comunismo, tenha estimulado a uma leitura de Marx ou tenha facilitado a compreensão, contribuído para facilitar a compreensão do pensamento de Marx a respeito da vida social e, em particular, da sociedade capitalista, do modo de produção capitalista e a possibilidade de constituição de um modo de produção comunista. É isso para hoje. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia e em defesa da razão humana. Até uma próxima.